que dele, por ele, para ele. Boa tarde, tudo bem? Mais um dia, né? Estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Quero compartilhar algo da parte do Evangelho para nos fortalecer em fé, para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, através da palavra, para que, através do Evangelho, para que possamos prosseguir firmes na fé, naquele que morreu por nós na cruz, aquele que foi enviado pelo Pai para andar nesta terra e ser o nosso referencial, ser a luz, como diz o Evangelho de João, a luz que ilumina todo o homem. Estava refletindo sobre as questões das tragédias que ocorrem na humanidade. Nós vemos sempre, se você for ver na história da humanidade, há tragédias, há dores, há problemas que assolam a sociedade, que atinge muitas pessoas. E hoje a nossa geração tem experimentado isso, vendo a tragédia deste vírus que atingiu todas as nações, trazendo uma expectativa ruim sobre a economia, desemprego. Não sabemos o futuro pertence a Deus, mas as condições atuais não são boas e já tem gerado muito sofrimento sobre as pessoas, sobre a face da terra. E o que é interessante nós pensarmos nessa tarde é sobre a questão do sofrimento e como nós olhamos para ele. Porque muitos tentam trazer respostas e explicações em nome de Deus. Muitos se colocam como voz de Deus para trazer respostas, às vezes, tão superficiais diante da complexidade da vida, diante das revelações da palavra de Deus. E precisamos ter bom senso, buscar orientação da parte de Deus. Nós vemos a história de Jó. Jó, quando sofreu suas calamidades, suas piores experiências em que a sua fé foi provada, os seus amigos foram até ele e traziam sempre respostas simplistas, como muitos, respostas religiosas. É o pecado. Você pecou, Jó, você pecou contra Deus, porque nós relacionamos fé e bem-estar nessa vida. Fé, ela só é viva se está indo tudo bem. É um equívoco. Eu quero olhar junto com você no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Jesus Cristo, ele abordou o assunto sobre a tragédia. Na verdade, no capítulo 13, verso 1 e diante, diz que em certa ocasião alguns chegaram até Jesus e falaram a respeito de homens que foram assassinados por Pilatos. Homens que estavam sacrificando e tiveram seu sangue derramados e foram sacrificados e foram brutalmente assassinados por um inescrupuloso líder político, Pilatos. Então Cristo viveu numa época sangrenta, numa época em que Israel era dominado pelo Império Romano, e o Império Romano usava de extrema força e violência para dominar sobre os povos, sobre a sociedade. E alguns relatam isso. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele disse assim para aqueles que estavam pensando religiosamente, simplificando as coisas em dogmas. Somos tentados a isso, a pensar que confiamos em Deus. Sim, Deus é nosso escudo, nossa fortaleza, nossa proteção, e as demais pessoas elas não exercem às vezes a mesma fé nossa, e qualquer coisa de ruim que lhes aconteça, nós atribuímos isso aos seus pecados. Mas Jesus diz aqui
Pensai que esses galileus, homens que foram mortos por Pilatos, Jesus diz para aqueles que estavam questionando ele: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essa tragédia? Não eram. E Jesus diz: eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aí ele diz cita outra tragédia, outra situação que aconteceu na época, que era fato conhecido deles. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Então houve uma tragédia ali onde desabou uma torre e matou 18 em Jerusalém. E aí Jesus disse: vocês estão pensando que essa torre caiu sobre eles porque eles eram mais pecadores? E ele diz: não, eu vos afirmo que não. E ele diz: mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Olha lá, ele diz: eu vos afirmo que se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Sabe o que ele está trazendo através do Evangelho? Uma realidade universal para com todos os homens. Todos nós pereceremos se nós não nos rendermos a Deus. Todos nós somos perecíveis, somos passíveis de sofrermos a destruição. Perecer é se acabar. Ou ele está dizendo: essa é a nossa condição humana. E só há um caminho. O Evangelho mostra que quando nos arrependemos, quando nos voltamos a Deus, nos voltamos ao Criador, é a única maneira de não perecermos. É o único caminho para recebermos vida e vida eterna. Então, as tragédias que ceifam as vidas, seja aqui na violência de um líder, na violência da sociedade, ou da tragédia de um acidente, ou todas as coisas que sobrevêm sobre a humanidade, sobre as pessoas, que ceifam a sua vida. Isso faz parte da nossa vida terrena, aonde estas coisas acontecem. Mas Jesus está dizendo que há uma provisão de Deus para que nós não venhamos perecer, para que nós venhamos ter vida eterna. Então, diante dos dilemas que estamos vivendo, diante das dificuldades que a humanidade enfrenta, nós temos risco, arriscamos nossas vidas hoje com o vírus, mas você sabia que a cada dia que Deus nos dá, por isso diz, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então a cada dia nossa vida está em perigo, a nossa vida. Por isso nós devemos ter a nossa fé, o nosso coração voltado para Deus, sabendo que se perecermos, se sofrermos qualquer coisa no nosso dia a dia, saber que a nossa alma e o nosso espírito está guardado em Deus. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está nos alertando, a olharmos para o Evangelho, olharmos para Deus. E onde quer que estejamos, enfrentando circunstâncias das mais difíceis, saber que Ele traz uma palavra de esperança, de fé, palavras de vida eterna. Por que eu sirvo a Cristo? Para ser protegido? Para ser guardado por Deus? Não. O Evangelho me revela que só Ele
tem palavras de vida eterna. A minha fé está em Cristo, não para que eu seja livre das doenças, não para que eu tenha uma vida próspera, abençoada. A minha fé em Cristo não é para que tudo vai bem, porque, volto a dizer, nesta vida, por mais que estejamos bem, as circunstâncias são adversas, e por mais que gozamos de saúde, de segurança, nós precisamos saber que somos pó, nada podemos, nada somos, somente em Cristo é que a nossa alma e o nosso espírito pode se tornar eterno em Deus. Essa é a minha fé. É a fé de que existe um Cristo ressurreto, que intercede por nós. Intercede enquanto estamos aqui. Mas a maior intercessão é quando partirmos daqui, quando deixarmos esta vida aqui, receberemos a vida eterna, alma eterna, espírito eterno em Deus. Uma boa tarde, que Deus abençoe, que você se sinta desafiado, que você sinta tocado em desvendar esses mistérios que o Evangelho nos revela. Lembrando que estas coisas, elas estão ocultas aos sábios e entendidos, e ele revela aos pequeninos que se rendem a ele. Deus abençoe e uma boa tarde. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele